e vidas serão alcançadas através da casa do Senhor, com sinceridade. Aqueles que reverenciam Deus como único, soberano, poderoso, digno de todo louvor e adoração. E eu creio que Deus, Ele não deixa nenhum sair com suas mãos vazias. Aprenda, cada culto que nós viemos, que nós saímos de casa no intuito de vir adorar a Deus. Quando nós colocamos os pés, os anjos do Senhor já estão aqui para honrar a nossa fé, para honrar o nosso passo. Nós demos muitos passos, muitas das vezes em vão, mas o passo que nós damos hoje não é em vão. A nossa caminhada com Deus não é em vão. Deus, Ele está olhando para mim e para você, e Ele tem visto o seu esforço, Ele tem visto a sua perseverança, Ele tem visto como você tem lutado todos os dias para ser perseverante, acreditando, tendo esperança que o que Ele tem para você irá vir. E isso é honra. Deus, Ele se sente honrado quando Ele olha para um povo que, mesmo vivendo em um mundo cheio de sujeira, cheio de confrontos, nós estamos com os nossos olhos focados em Deus. E essa palavra que Deus trouxe para mim e para você nessa noite se encontra no livro de Josué, no capítulo 1. Foi a palavra que Deus Ele trouxe para mim nesta semana. E hoje eu estava meditando nessa palavra, e eu quero deixar para a meditação dos irmãos. No capítulo 1, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra de Deus, e até ao grande mar, para o mar poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para andares, para onde quer que andares. Amém? Aqui nós vemos Moisés, foi um líder, todos nós conhecemos a história de Moisés, aonde o inimigo ele já tinha um propósito e um medo de já dar um fim em toda criança recém-nascida. Nós vemos isso com Jesus, nós vemos isso com Moisés, e ali nós sabemos que quando Moisés ele nasceu, todos nós já ouvimos a história, nasceu, teve aquela perseguição
sobre a vida daquele povo, através da vida daquele menino. Nós vemos que Moisés ele foi parar em um palácio onde ele teve sua mente moldada pelo aquele sistema de riquezas, de luxos, com aquela prosperidade. Porém, tinha algo que corria nas veias de Moisés, que era algo que não ia compactuar com aquilo que ele aprendeu ali. Como nós vemos a história de Daniel, daqueles amigos deles que vieram de um propósito diferente, mas dentro do DNA deles havia algo de Deus que na hora certa manifestaria. Nós sabemos que Moisés cresceu, se tornou jovem, velho, e Deus ele levantou ele como um líder para resgatar um povo que se encontrava escravo. Você imagina um homem que teve o melhor berço, teve a melhor comida, ele era diferenciado entre aquelas pessoas por ele saber que ele não era dali, mas ele tinha que ficar ali. Eu sei que ele entendia isso. E de repente aquele homem que o rei olhou para ele e falou assim: como você pode se rebeliar? Eu lhe dei tudo, eu lhe dei a melhor roupa, você foi príncipe. Da mesma forma que eu tratei os meus filhos, eu lhe tratei. Aqui nós vemos que Moisés, nesse momento, ele ouviu Deus. E ele não olhou para o que era físico, mas ele olhou para a libertação de um povo que Deus tinha um propósito de libertar. E ele renunciou tudo aquilo que ele tinha para cumprir o que Deus tinha sobre a vida dele. E aqui nós vemos que Deus, ele levantou Moisés, teve a sua história, teve ali o seu chamado de enfrentar aquele homem, aquele rei, lutou com todas as suas forças para poder dar a liberdade que aquele povo precisava. Ele cria, ele subia aos montes, Deus chamava ele para o íntimo profundo, para entregar para ele a mensagem sobre aquele povo. E a palavra fala que Moisés, ele chegou até perto da terra. Porém, você imagina aquele homem resgatar tantas vidas, que Deus supria, Deus trazia o alimento, Deus trazia codornizes do mar, Deus, o chinelo não se gastava. E ele, quem estava sacrificando, quem estava fazendo tudo por aquele povo era Moisés. Muitas pessoas falam por aí que Moisés, ele não herdou a terra prometida, que Moisés, ele feriu a pedra, e falam tantas coisas deles. Mas se nós se colocar hoje, nós não conseguimos lidar com um ser humano só. Imagina aquele homem, o que aquele homem passou com aquelas pessoas em cima dele, cobrando dele aquilo que ele tinha, que Deus trazia para ele, para ser entregue para o povo. A palavra fala que o povo deixava ele nervoso, era murmuração em cima de murmuração. Porém, ali, quando a palavra fala assim que no primeiro sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, ele era servo. O Senhor, que o Senhor falou a Josué. Aí no verso 2, o Senhor chega para Josué e fala assim: o meu servo Moisés morreu, e preciso de alguém que continue essa jornada, que continue esse propósito de levar este povo, porque Deus, ele não conta com morto, Deus conta com vivo. E aqui a palavra fala que Moisés, ele já não se encontrava, mas Deus precisava cumprir algo que já estava decretado. Então Deus, ele olhou para o sucessor, alguém que andava com Moisés. Porque você quer aprender algo de alguém, ande com ele. Você quer conhecer alguém, ande com ele. O que a
Ele não sabia por quê, mas Deus colocou ele porque Deus já tinha um propósito de chamar ele como servo. E a palavra fala aqui que Deus ele chegou para Josué e falou assim: meu servo está morto, levanta-te, pois, para esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou, Israel, e todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Você vê que, imagina Josué ouvindo Deus, imagina como ele ficou surtado. Senhor. E Deus fala, é você mesmo. A palavra fala aqui no capítulo 4, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra, todos os heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, aqui era Deus falando com ele, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Você imagina um líder, como Josué via ele, o grande homem que ele era, a intimidade que ele tinha com Deus, o homem que Deus entregou ao povo, que enfrentou tantas coisas, confiando no que Deus tinha falado para Moisés. Deus ele não falou para outras pessoas, Deus levantou Moisés. As pessoas às vezes não vão compreender o que Deus fala com você. As pessoas às vezes não é nem preciso você se justificar. Você tem que ouvir a voz de Deus, você tem que obedecer aquilo que Deus coloca no seu coração. Deus ele falava com Moisés. Deus ele subia, descia dos montes para falar com Moisés face a face. E Josué ele não tinha esse privilégio. E de repente Deus ele desce e começa e fica de frente a Josué e começa a falar essas palavras. Aí você imagina Josué olhando para aquele povo e falando: como que eu vou chegar diante desse povo e vou falar para ele, falar que Deus falou comigo? Eles não vão acreditar. Eu imaginei ele falando assim: eles vão falar que eu sou um enganador, que eu estou querendo ser imitador de Moisés, que eu estou querendo tomar o lugar dele. As pessoas vão me criticar, as pessoas não vão acreditar, porque o Senhor levantou ele e o Senhor falava com ele. Até então aqui eu vejo que nessa passagem que Josué, ele só era um servo de Moisés. Ele era um obreiro, vamos dizer assim, que estava ali para auxiliar ele. E a palavra fala que o Senhor ele falou assim: ninguém poderá te resistir. O Senhor já estava passando a mensagem que ninguém poderia resistir ele todos os dias da tua vida. E ele fala, o Senhor fala: assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo e não te deixarei e nem te desampararei. E aqui no verso 6, o Senhor ele reforça. O Senhor ele fala ainda mais: esforça-te. Esforça-te. Porque o que o Senhor já tinha falado aqui, que ia fazer sobre a vida de Josué, ele só precisava se esforçar. Ele só precisava crer que Deus iria honrar aquilo que ele estava falando com ele naquele momento. E ele fala assim: esforça-te e tem bom ânimo. Porque você já viu alguém que não se esforça a conseguir algo? Você já viu alguém conseguir fazer alguma coisa? Tem dias que nós não temos forças. Tem dias que nós estamos tão confrontados pelas
sem graça. Mas o Senhor, Ele fala, tenha ânimo, se anime, se esforça. E o Senhor fala assim, porque tu farás a este povo herdar. Olha só, Deus Ele não falou, eu vou fazer o povo herdar a terra. O Senhor fala assim, tu farás o povo herdar a terra que jurei a seus pais que Ele daria. Tão somente, e o Senhor Ele reforça, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Aleluia. Para seres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Aqui Deus Ele estava instruindo Josué, que acabou de perder alguém que ele amava muito, que acabou de perder alguém que ele reverenciava, que ele via Deus. E ele estava ali frustrado, desanimado. Com quem eu vou andar agora, Senhor? O que vai ser de nós? Porque Moisés morreu. E Deus, ali falando com ele, Deus ele não massageou Josué. Simplesmente Deus fala, você tem que se esforçar, você tem que ter bom ânimo, você tem que se levantar. Não importa a dor que você está sentindo, eu preciso de você, porque é você que vai fazer esse povo herdar a terra prometida. Às vezes, nos piores momentos que nós estamos, nas maiores agonias, Deus ele vai precisar de você. E você vai chegar com a sua cara mais linda, rindo, passando, não o que você está sentindo, mas passando aquilo que Deus colocou no seu coração para pessoas ser alcançadas. O altar de Deus não é lugar de lamúria, não é lugar de nós lavar nossa roupa, descarregar os nossos problemas. Às vezes Deus vai nos levar no luto. Eu lembro quando o meu pai faleceu e eu estava sentada e o Senhor falava assim no meu coração, domingo de evangelização, vá para a rua levar a minha palavra. E ali eu me levantei, eu fui, eu não sabia o porquê. Deus me levou uma pessoa de traficante. E quando eu fiquei na frente dele, não deu uma palavra, ele se desabou. E ali eu ministrei o que Deus tinha me entregado naquele momento e ele desabou. E ele falava para mim, eu conquistei tudo, mas tem um vazio na minha alma. E eu falei, você só precisa de Jesus. Você só precisa entregar a sua vida para Jesus. Eu toda quebrada por dentro. Eu toda moída de dor por dentro. Alguém que me gerou, alguém que era minha paternidade, foi embora. Mas o Senhor ele não está preocupado com o meu sentimento. O Senhor não está preocupado com aquilo que vem sobre mim. O Senhor está preocupado com o que Ele me entrega e eu passo para o povo. Deus, Ele quer isso de nós. Que muitas das vezes nós trancamos nossos corações para as nossas emoções, para os nossos problemas, e nós trava que Deus traga sobre nós algo sobre vidas. Deus ele vai colocar você em lugares que você vai entregar a libertação através da palavra. Deus ele vai trazer a salvação para pessoas perdidas nos piores momentos da sua vida. Você já viu aquele dia que você está tão triste devido à circunstância? É o dia que Deus mais te usa. É o dia que você mais ora. É o dia que você tem mais intimidade. Porque você aprendeu que você tem que obedecer à voz do Senhor. E não aquilo que faz nos sentir tristes devido à circunstância. O Senhor ele fala assim no 7, então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a lei do meu servo Moisés. Imagina Deus olhar
e fala assim: meu servo. Porque servo, ele é servo. Ele entende que ele foi escolhido para servir a Deus. E Deus, ele queria que, através da instrução, que ele falava assim como Moisés teve o cuidado de cumprir e zelar pelos mandamentos a qual eu ordenei a ele, todas as leis que ele ordenou, que ele não se desviasse. Deus estava falando a Josué: da mesma forma que Moisés fez, eu quero que você faça, sem você se desviar para a direita e nem para a esquerda. Eu quero que você seja como ele, o exemplo que ele foi de servo. Eu quero que você tenha a mesma conduta. A palavra fala aqui, no verso 7, ele fala assim: dele não te desviará nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aqui nós vemos que Moisés, para ele ter esse êxito da jornada, para ele ter esse privilégio de viver tantas experiências com Deus, havia uma palavra chamada obediência. Ele, tudo que Deus falava para ele, não importa o que ele ia enfrentar, não importa o que ele ia ver, ele tinha que obedecer à voz do Senhor. Que ao contrário de nós desviamos, às vezes não de Deus, mas nós ouvimos muitas vozes. Nós ouvimos a voz do desânimo, ouvimos a voz da incredulidade, ouvimos a voz de tantas coisas que nos tiram o olhar. Nós desviamos o nosso foco de Deus. Deus fala com nós hoje, amanhã nós já estamos murmurando. Deus, ele fala assim: eu estou contigo. Aí amanhã vem um problema, e aí nós falamos assim: mas o Senhor não falou que estava comigo. O Senhor não falou que era comigo para vencer. A palavra fala aqui, no verso 8, ele fala assim: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque aqui nós vemos que o Senhor fala: não se aparte da tua boca este livro dessa lei, antes medita. Porque nós aprendemos na palavra meditando. Tem pessoas que falam assim: eu li a Bíblia toda, eu já li a Bíblia 3 vezes. E meditar, porque através de um versículo só que você lê e você medita, ele traz uma fonte sobre as nossas vidas de transformação, de algo sobrenatural, porque ela começa a usufruir dentro de nós quando nós meditamos na palavra. Aleluia. E ele fala assim: para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Não é um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ele fala assim: conforme tudo que está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Aqui Deus está falando assim como Moisés, ele foi próspero. Assim como Moisés foi bem sucedido. As pessoas às vezes falam: por que aqueles profetas foram bem sucedidos? É igual o Evandro pregou esses dias aqui. Eu absorvo muito palavra. Porque às vezes nós olhamos para os profetas lá atrás e nós falamos assim: Deus, por que com eles era assim, por que nós não? Por que eles iam e ganhavam muitas almas e por que nós não? Sabe por quê? Porque falta algo a ser cumprido. Nós olhamos para esses homens. Deus, ele estava mostrando para Josué que como foi a caminhada de Moisés. Você sabe, durante a caminhada de Moisés até a morte dele, quanto sacrifício ele fez? Quantas lágrimas foram derramadas? Quantas noites mal dormidas? Quantas renúncias ele teve? Em obediência. Para quê? Porque através disso
viesse sobre a vida daquele homem. E não é diferente da minha vida e da sua. Para as coisas acontecerem, para o plano de Deus concretizar sobre as nossas vidas, nós temos que se dispor a obedecer à voz de Deus, que está escrita através desta palavra. Deus, ele estava falando para Josué: você quer ser próspero? Você quer ser bem sucedido? Você quer que eu esteja com você em todo o tempo, Josué? Faz como ele, segue como ele, não olhe para a direita nem para a esquerda, mas olha só para o que eu estou falando. Porque Deus, ele estava falando algo, vamos falar assim, teórico. Era na teoria, era uma voz. Mas Josué estava diante do povo, ele temia. Porque ele, a partir daquele momento, teria que começar a vir sobre ele o que vinha sobre a vida de Moisés, e o povo ia dar credibilidade a ele. Porque não importa só Deus falar e as pessoas não ver fruto. Ele falou assim: Deus, como é que eu vou fazer? Agora o Senhor está falando como é que eu vou agir. O Senhor falou assim: somente obedece aquilo que eu te mandar. O resto eu me responsabilizo. As pessoas vão ver o meu poder através da sua obediência, Josué. Porque é tu que vai conduzir eles. Tu vai levar eles. Mas através daquilo que eu passar no teu coração, tu passará para este povo. A palavra fala aqui no verso 9. O Senhor fala assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo e não temas. Deus, ele está falando para mim e para você: esforça-te. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos ter ânimo. Nós precisamos não temer. Sabe o que Deus, ele está pedindo de nós nesse tempo? Deus, ele levantou aqueles homens com tanta grandiosidade. Deus, ele está à procura de homens e mulheres que venham se esforçar pelo reino, que venham se esforçar, que venham se levantar. Irmãos, isso não é Deus, é nós. O esforço vem de nós. E ele fala assim: esforça-te e tem bom ânimo e não temas. Porque ele está falando: você não pode temer, você não pode ter medo, você não pode voltar para trás, você não pode retroceder, você não pode olhar para a circunstância. Aqui nós vemos que, trazendo para os nossos dias de hoje, o que é que faz com que nós íamos parar? Ali, quando Josué ia conduzir o povo para passar o Jordão, para alcançar a terra prometida, ali tinha uma barreira. E hoje, trazendo para os dias nossos, a barreira que nós temos que enfrentar é os nossos desafios, é as nossas lutas, é as nossas guerras, é os nossos inimigos que não são físicos, mas espirituais. Para nós alcançarmos a terra prometida, que hoje é o céu. Aqui era físico, hoje não, hoje a terra prometida é o céu. Então, aqui nós vemos que Deus, ele falava: esforça-te, porque você tem uma responsabilidade de conduzir um povo para ser salvo. Você tem a responsabilidade de conduzir alguém para ser salvo. Você tem a responsabilidade de se levantar para pregar a salvação. Deus, ele não vai contar, irmão, com pessoas que não conhecem. Deus, ele vai contar com aqueles que já conhecem a palavra. Nós sabemos que hoje a terra prometida é algo que o Senhor Jesus, ele veio, morreu, ressuscitou e foi. E hoje Deus, ele, não vamos falar Josué aqui, vamos falar eu e você. E Deus, ele fala: se coloque como esse homem. Não olhe para a direita e não olhe para a esquerda. É tempo de nós focar
naquilo que Deus tem para nós. Muitas pessoas estão olhando para a esquerda, muitas pessoas estão olhando para a direita, muitas pessoas estão olhando para trás e perdendo o foco da salvação. Você pode prestar atenção, você pega uma corrida, coloca 2 pessoas para pegar uma corrida pelo prêmio e tem várias voltas. Ali você começa com todo o vigor, eu vou conseguir, aquele prêmio é meu, ele é muito valioso e começa-se a corrida. O começo é bom, o problema está no meio. No meio vem o cansaço, no meio vem o desânimo, no meio vem a fadiga, no meio vem as dificuldades, porque nós já estamos numa caminhada, se esforçando. E ali quando nós estamos no meio, nós olhamos para uma distância e nós falamos assim, eu não vou conseguir. E eu sempre aprendi isso, que a mesma distância de voltar é a mesma distância de ir para frente. Você está no meio. Mas nós não podemos desanimar, porque nós estamos numa corrida para alcançar os céus. Nós estamos numa corrida para alcançar a salvação das nossas almas. Irmãos, é uma chance única, é uma oportunidade única. Você vê que muitos desses povos aqui experimentaram nuvens que quando eles estavam no deserto quente, eu vou colocar nuvens para o meu povo não sofrer. Eu vou colocar, você acha que Deus não sabia que aquele povo ia murmurar? Deus fazia por causa de Moisés, pela fidelidade dele, pela obediência dele. Quando vinha a noite, aquele frio no deserto, que é tudo aberto, aquele frio gelado, assim, eu vou colocar uma coluna de fogo. Você imagina, o menino viu os anjos, aquele ficou assustado. Imagina nós andar na rua, de repente nós abrimos o olho e tem uma coluna de fogo do nosso lado. Ou nós corremos ou nós fica. Eu acho que nenhum ser humano tem estrutura, pela mente que nós temos nesse século. E Deus, ele cuidava daquele povo. Mas qualquer desafio que vinha, o povo fazia o quê? Murmurava. Irmão, isso aqui é gravíssimo. Se nós olharmos para trás, quando eu aprendi quando eu estou diante de uma prova, eu não olho para a prova. Eu não olho ali para o momento, eu olho para trás. E eu vejo de quantas Deus já me tirou. Eu olho para trás e eu vejo quantas lutas eu passei, quantas dificuldades eu passei, o Senhor cuidou, o Senhor me fez ultrapassar. Porque você já viu, a murmuração, ela rouba a fé, ela infiltra a dúvida. E aí por um momento você duvida, você esquece do que Deus já fez. Pode prestar atenção. Mas você não olha para trás, nós não olhamos para trás e vemos quanto Deus já nos abençoou. Isso é motivo de nos dar força, de nós se reanimar, se levantar e falar assim, Deus é comigo. Eu já passei coisas que eu achava que eu não ia passar, mas Deus me fez avançar e eu estou aqui. Esse povo, ele murmurava, esse povo, ele reclamava. E você vê que a murmuração, ela é algo que ela paralisa qualquer ser humano. Você vê aqui que esse povo, ele fala assim, Moisés, você tirou nós da terra que nós vivíamos lá para trazer nós aqui para viver nessa situação. Mas eles não enxergavam de verdade o que Deus fez. E a palavra fala que o próprio Deus decretou. Vocês vão passar 40 anos rodeando o deserto, mas vocês não vão alcançar.
Olha só como é mais fácil nós crer e tirar a murmuração do nosso coração, porque nós ficamos rodando em ciclos. Pode prestar atenção às pessoas que são negativas, que são murmuradoras. Ela vive em ciclos, entre anos e sai anos, e ela vive uma vida de mermice, porque ela duvida de Deus. Então, o que nós iremos aprender através desses homens, desses líderes, Moisés e Josué, que foram levantados por Deus para conduzir um povo. Se nós for ler aqui, quantas pessoas herdaram? É entristecedor, irmãos. E com a volta de Jesus não vai ser diferente. Porque muitas pessoas vão ficar, porque retrocederam, murmuraram de Deus, olharam para um lado e olharam para o outro. Tem pessoas que olham, ficam olhando para tantas coisas. Olhe para o que Deus tem com você. Deus, Josué, ali como ele homem, eu creio que se não tivesse a história de Moisés, ele se sentiria mais seguro, porque ele falava assim, é um recomeço para mim, o povo vão se acostumar com aquilo que eu falo, então para mim vai ser fácil. Mas a partir do momento que ele viu que foi alguém que era honrado por Deus, que as pessoas reverenciavam ele, ele sentiu esse temor. Mas mesmo assim, o Senhor falou, ninguém há de resistir. Ninguém há de te resistir. Porque onde tu colocar a planta dos teus pés, eu prosperarei o teu caminho. E tu serás bem sucedido. E essa palavra que Deus ele deixa para mim, para você como chave nessa noite. Não aparte da tua boca este livro. Antes medita nele de noite e de dia. Cuidando de fazer conforme tudo que ele está escrito. Aleluia. Que a maior dificuldade do ser humano é obedecer a palavra. Hoje o Senhor ele falava algo no meu coração, o Espírito Santo ministrava no meu coração que as pessoas elas são comovidas pelos que as pessoas falam, mas elas não são comovidas com o que Deus passa através das Escrituras. As pessoas podem prestar atenção à revelação. Quando eu chego para alguém, eu falo assim, você vai ter vitória. Deus está mandando eu lhe dizer que isso e isso vai acontecer. Ela ri, ela se alegra. E aí ela sai por todos os lados, aonde ela vê, ela fala assim, ontem Deus falou comigo que isso vai acontecer na minha vida, que isso vai ser assim, que vai ser assado, que eu vou ser vitorioso. E ela começa a se alegrar. Será que nós se alegra através das Escrituras? Será se nós cremos numa simples letra e nós cremos sobrenatural através dela? Porque Deus ele estava falando para Josué que ele somente tivesse o cuidado de fazer conforme tudo que estava escrito aonde? No livro. Aleluia. Então o Senhor ia fazer prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Aqui Deus ele fala, você quer ser bem sucedido? Em todas as áreas da sua vida, obedeça a palavra. Obedeça o que Deus fala através dela. Leia a palavra e descubra os segredos que Deus tem para você através dela. Porque às vezes, nem sempre aquilo que é como a palavra falou aqui é oficial. Que nós não devemos confiar em nós mesmos, naquilo que nós pensamos. Porque nós como seres humanos, nós somos sentimentalistas e Deus não é. Deus ele é razão. E às vezes o que nós achamos que é bom para nós, não é o que Deus acha que é. E você acha que é fácil, nós falamos assim, Deus, mas eu queria assim, porque eu estou
vamos dizer assim, aconchegante dessa maneira, e Deus fala não, porque há caminhos que para o homem parecem bom, mas o final é amargoso. Não importa, irmão, como nós começamos, é como nós vamos terminar. Não importa se para você parece ruim agora, porque Deus confronta eu e você, mas o importa é que no final nós vamos acabar bem, porque o plano do Senhor e a vontade dele é perfeita para todo ser humano. Os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Você imagina, às vezes eu falo assim, às vezes eu dou meu joelho assim, Deus, o Senhor está trabalhando aí. E às vezes cria uma expectativa, como Deus está trabalhando, como Ele vai vir, como é a forma. Mas nós temos que se submeter àquilo que Deus pede através da palavra. E Ele fala assim, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo e não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E Deus, Ele está falando, não temas e não te espantes, porque esses tempos nós estamos sendo espantados, irmão, está tendo visagem de tudo quanto é canto. É assombroso. Mas o Senhor fala assim, não te espante nem te assombres, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Você crê nessa palavra? Glória a Deus. Você é o Josué nessa noite. Você é Josué nessa noite. E Deus, Ele está falando que Ele precisa de mim e de você, para nós ouvir a voz dEle, para pregar o arrebatamento, para pregar salvação, falar que Jesus está às portas, que a terra prometida já está pronta. Jesus, Ele só está esperando a ordem de Deus, Filho, Espírito Santo, arrebata a minha igreja e traz para essa terra que eu prometi lá atrás, que nós íamos ser levantados nesse tempo, assim como Josué foi, que nós não venhamos desanimar, que nós não venhamos temer, que mesmo nos vales de lutas, de provações, Deus, Ele está tratando com cada um de nós. Deus, Ele está aperfeiçoando cada um de nós. Lembre que com quem você anda, o que você ouve, o que você aprende, isso é muito importante. A gente aprende uns com os outros. Que nessa noite você venha compreender e entender que o céu e a terra, Jesus falou assim, eu vou preparar lugar, e aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Eu vou estar sentado à direita do meu Pai. Pregue o arrebatamento, pregue, como já foi falado nessa noite, pregue que existe um céu, pregue que existe um inferno. E a responsabilidade de pregar essa palavra do reino é da igreja do Senhor, é do povo de Deus, que as pessoas vão se render a Cristo, que elas vão ultrapassar todos os jordões, todos os seus inimigos, seja o que for, para elas alcançar o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Que Deus lhe use nesses últimos tempos, que Deus me use, que nós não venhamos temer e que nós não venhamos sentir medo de pregar a verdade, porque pregue a verdade, fale para as pessoas, aceite Jesus e busque enquanto você pode achar. Tem um céu que te espera e tem um inferno que te aguarda. E a decisão é sua. Mas a responsabilidade de anunciar é você e eu. Amém? Que Deus abençoe. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esta palavra, Senhor. Que o Senhor, Deus, venha nos capacitar, Deus, e nos encorajar, meu Pai, a pregar, Deus, os céus. A pregar o teu reino, Deus. A pregar, meu Deus, o arrebatamento do Senhor. O Senhor colocou Josué, meu Deus, para levar este povo, Pai, à terra prometida. E o Senhor levantou a igreja nesse tempo.
para ser salvos, para seres curados, meu Deus, para seres alcançados pelo sacrifício da cruz, meu Deus. Eu creio, Deus, que o Senhor conta, meu Deus, com aqueles, Pai, que já entenderam o propósito de entregar a vida para o Senhor e anunciar, Deus, a salvação. Que o Senhor venha nos levantar, meu Deus, nesse tempo com ousadia. Que nós não venhamos temer, meu Deus, o confronto, Pai, desse sistema que tenta, meu Deus, de alguma forma, nos paralisar. Esse sistema, Deus, que tem paralisado muitos a distorcer a Tua palavra, a pregar o Evangelho de facilidade, meu Deus. Mas nós entendemos, Pai, que nós temos que obedecer o que o Senhor nos ordena. Que o Evangelho é cruz e renúncia. E que sem a santidade,